Salve, salve, rapaz! E tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Mais um produto que você encontra no RomaCast, nas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer e também agora no YouTube, essa novidade de 2022. Eu sou Alexandre Alencar e aqui do meu lado tenho o Arlen Thiago do Futebol Paraense, mais uma parceria nossa com o Insta do Footcast. E aí, Arlen, tudo bom, mano? Tudo certo, Alexandre? Bom dia a você, bom dia aqui o nosso parceiro Júnior e a vocês aí que acompanham aqui esse podcast Show de Bola. E também Júnior Cunha, aqui do portal Roma News, jornalista, trabalhou nessa rodada dupla aí, né? Dois jogos, né, no domingo, cobriu Paysandu e Tuna e Paragominas e Remo, né? E aí, Júnior, beleza? Tudo bem, Alexandre? Bom dia para você, bom dia para o Arlen. Bora aí falar sobre o que foi essa segunda rodada. Remo não venceu, Paysandu venceu, está 100% e também já projetar a terceira rodada do Parazão. Ainda nesse próximo dia 2 a gente vai ter o complemento da primeira rodada, né? Um jogo que não aconteceu, Tapajós e Independente, quarta-feira, 9h30 da manhã lá no Souza, mas vamos falar do que aconteceu no último final de semana. Lá no sábado, abrindo a rodada, a gente teve Caeté 1, Tapajós 0, jogo que terminou em confusão, né, cara? Teve até vídeo de rede social relatado em súmula, o Robson Melo também se envolvendo na confusão. Mas aí a primeira vitória do Caeté na temporada, né, nesse Campeonato Paraense. E aí, domingo, teve o primeiro clássico, Tuna e Paysandu lá no Souza. O Papão atropelou a Águia Guerreira, né, 3-0. Confesso que eu esperava mais da Tuna, mas o Paysandu ali também não precisou de muito esforço para fazer o gol, os gols, né, apesar do Márcio Fernandes ter reclamado muito do gramado do Souza, né? O Paysandu fez o básico no domingo, né? O Paysandu não foi um time brilhante, não está sendo um time brilhante no Parazão, mas está conseguindo fazer o básico. Ontem a Tuna teve, em certos momentos do jogo, teve mais posse de bola que o Paysandu, porém não conseguiu penetrar na defesa bicolor. O Márcio montou muito bem ali o sistema defensivo, o Paysandu conseguiu neutralizar as situações de gol que a Tuna tentava criar, e aí na base do contra-ataque o Paysandu acabou construindo o resultado. Primeiro gol, uma jogada que a gente pega o primeiro jogo contra o Bragantino e pega o jogo contra a Tuna, a gente já começa a entender que o Paysandu vai ter uma jogada ensaiada de escanteio muito forte. Né? Bola aérea é forte, né? Ricardinho cobrando a bola ali na primeira trave, jogador vindo de trás para chegar e cabecear. Foi o Bileu no primeiro jogo, ontem foi o Genilson que fez isso. E aí no segundo tempo, quando o Dioguinho entrou em campo, as coisas clarearam para o Paysandu, né? Ficou muito mais fácil para o Paysandu chegar a esses 2 gols e fechar o placar em 3-0. Esperava mais da Tuna. Esperava mais, o time está muito abaixo, o time precisa acordar o quanto antes. É um início de campeonato semelhante ao que a Tuna teve em 2021, quando até a terceira rodada ali a equipe não conseguiu se encontrar com o Robson Melo, só veio começar a ter um desenvolvimento melhor. Após a volta do Parazão, que teve uma paralisação, quando voltou, a Tuna já foi outro time e o Paysandu está correspondendo dentro daquela expectativa que a gente já imaginava para as peças que tem e também para o Márcio Fernandes no banco de reservas. Agora um detalhe que eu destaco também, né, foram alguns erros ali dos atletas da Tuna, na ansiedade de querer fazer o resultado, jogando em casa, né, tendo ali a sua torcida presente. E isso, de certa forma, atrapalhou também ali todo o planejamento do Emerson, que estruturou ali a sua equipe para tentar surpreender o Paysandu. Mas esses erros individuais ali, eu estava ali no primeiro tempo assistindo, né, pelo lado direito de ataque, onde a Tuna mais era ofensiva pelo lado direito, né? Eles não conseguiam colocar essa bola na área, ficando difícil ali para o Paulo Rangel, né, que é o centroavante que espera essa bola mais caprichada para ele poder brigar ali com os zagueiros e fazer o gol. E essas bolas não estavam vindo ali da maneira que tinha que ser, né? Então isso aí ficou cada vez mais difícil diante da equipe do Paysandu, que o tempo passava, né, e ali o Paysandu crescia dentro de campo, sentia o gramado também, a velocidade da bola, porque tudo isso ali os jogadores, né, do Paysandu vão se adaptando ao gramado até que chega a um certo nível que eles já sabem como fazer essa bola dar o toque ali com mais força, menos força. E o Paysandu começou a crescer ali a partir dos 30 minutos ali do primeiro tempo, né? Colocando o seu ritmo, mesmo a Tuna jogando em casa, né, Alexandre? E essa solidão do Paulo Rangel lá no ataque ficou muito claro
pelo grande companheiro dele, o Léo Rosa, não tá jogando, né? O Léo Rosa tá batido. Quem jogou foi o Michel, se eu não estou enganado, né? O lateral direito. E o Léo Rosa é um cara das bolas paradas da Tuna, né? É um cara que tem um cruzamento, que tem esse passe mais calibrado. E é um cara que ali pelo lado direito de ataque, se ele achar o Paulo Rangel, também é um perigo. E apesar de que, como o Márcio Fernandes disse ao longo das entrevistas coletivas dele antes do início do campeonato, a zaga do Paysandu não está muito bem azeitada, né? Ele falou que ainda falta acertar, e a gente conseguiu ver ontem o Marcão e o Genilson, mesmo com a Tuna não agredindo tanto, se enrolando em algumas bolas, até mesmo na saída de bola, o Marcão tropeçando na bola, entregando a posse para a Tuna, mas a Tuna faltou ali aquele poder de ataque. Eu acho que o Paulo Rangel teve 1, 2 chances no primeiro tempo, uma cabeçada que ele erra um pouco o tempo da bola e vai meio... foi no segundo tempo. No primeiro tempo ele pegou uma bola... Ele chuta uma bola de fora da grande área, né? Grande área, isso. Aí o Elias defende, Elias faz a defesa, foi. Essa questão do Paulo Rangel e não ter sido muito alimentado ontem passa também pelo Léo Rosa, mas principalmente pela marcação do Paysandu. O Paysandu, como eu falei há pouco, o Paysandu neutralizou bem o jogo da Tuna. A Tuna não conseguiu furar o bloqueio do Paysandu. E isso acaba, claro, inviabilizando o jogo do centroavante, né? A bola não chega até o Paulo Rangel, não chegou até ele ontem. Então isso acabou dificultando muito para ele. Porque essa primeira linha de defesa do Paysandu, né, fica muito bem armada e eles fazem uma sincronia, né, quando eles estão sendo ofendidos. E aí, no caso, fica difícil, né? Se a bola não chega e só tem ali o Paulo Rangel como centroavante, tem 4 defensores ali fazendo essa contenção, aí complicou a vida da Tuna ali, né? E eu notei o Jaime e o Fidelis pegando a bola muito longe da área, muito longe do terço final de campo. Então pegava a bola, tinha que percorrer muito campo ainda para tentar achar o Paulo Rangel sozinho na área, enfim. E a gente pode falar também da zaga da Tuna, porque o Dioguinho fez um gol de cabeça, né? O Dioguinho que não é um cara alto, né? Antes de entrar na zaga da Tuna, tem a questão do mudança de formato que o Márcio fez ontem, né? O Márcio saiu do 4-3-3, incorporou mais um meio, né? Colocou mais um volante, tirou o Dioguinho, colocou o Christian para compor o setor ali, e isso acabou fortalecendo muito mais o Paysandu em relação ao time da Tuna, que é um time que joga nesse 4-3-3. E aí, por conta disso, que o Jaime tinha que vir no campo de defesa buscar, o Fidelis tinha que vir também buscar, e acaba dificultando muito o trabalho deles. Porque exige bastante do atleta, né? Ele ter que vir para o setor intermediário para pegar essa bola, e a Tuna estava jogando um pouco mais atrás. Então ele desce para pegar essa bola no setor intermediário para tentar avançar e entrar ali no terceiro setor ali, no último terço, né, do campo. Último terço do campo, né? Então isso vai exigir bastante. E você fazer isso com o time do Paysandu, que está com todo o vapor, aí fica desprotegido ali o setor defensivo, né? Porque o Dioguinho entra e a gente sabe que ele tem uma velocidade e tem uma habilidade diferenciada, né? Tanto é que a gente viu ali no terceiro gol dele que ele deixou ali o defensor da Tuna na saudade, né? Passou igual Oteiro ali na linha expressa. E uma jogada de salão, né, do Dioguinho, na realidade. Ele disse, olha, eu tô indo para lá, mas não, ele vem para cá e só faz tirar do goleiro, né? E nem botou muita força na bola. O primeiro gol deles foge das características, né? O gol de cabeça. Mas nesse segundo ele coloca a bola ali. Com jeito, né? Foi mais jeito do que força. Foi mais jeito do que força, correto. E o Dioguinho, ali, próximo à área, os caras não podem bobear. Ele tem que ter uma marcação. O cara não pode ir em cima, né? Tem que ficar sempre cercando. Não pode ir de primeira, né? E quem está no apoio, tentar fechar a linha de passe dele, né? Porque se ele não encontra o gol aberto, né? Condições boas para ele chutar no gol, ele vai dar um toque ali açucarado para quem estiver chegando. Então, os defensores, a partir de agora, têm que ficar atento quanto a isso, porque o Dioguinho ele pensa muito rápido, então essa é a diferença dele, né? E mesmo com o protocolo da FPF dizendo que é proibido torcida visitante, ontem ficou muito claro que o protocolo é falho, né? Na própria transmissão do jogo deu para ver muitos torcedores com a camisa do Paysandu, ou seja, o pessoal não quis fazer nem aquele
aquele migué de ir sem a camisa do clube visitante, né? Então a gente tinha torcedores da Tuna e torcedores do Paysandu. Claro que né, essa questão do protocolo não é nem por conta da pandemia, porque a aglomeração vai ter de qualquer forma no campo de futebol, né? O problema é por causa da violência, ter algum confronto entre torcidas, apesar de que um clássico ali no Souza não dá muita gente, não cabe muitos torcedores, né? Mas a gente viu muita gente com a camisa do Paysandu, o protocolo falho da FPF nessa situação, né? E o árbitro relatou em súmula ontem. Acabou o jogo, Gustavo Ramos Melo fez lá a súmula e colocou uma observação de que tinha torcedor do Paysandu no estádio. E aí não pode, né? Agora é esperar para ver o que a federação vai fazer em relação a isso. Se vai ter punição, se não vai ter punição, porque ontem, de manhã no Souza, o protocolo foi quebrado, de tarde foi tentado quebrar lá na Arena Verde, não conseguiram, né? Os torcedores do Remo que estavam chegando ao estádio para o jogo com a camisa do Remo foram barrados. Só podia entrar se estivesse sem a camisa do Remo. A gente ouviu na transmissão da TV gritos em alusão ao clube do Remo. Normal, beleza, mas camisa do Remo a gente não viu dentro do estádio ontem. Esse protocolo da FPF aí realmente precisa ser revisto. Vamos continuar aqui o que teve na rodada. A gente teve ainda Bragantino 1, Águia de Marabá 0. O Amazônia empatou em 0-0 com o Castanhal. E eu queria ouvir do Arlen, que foi acompanhar o jogo, né, pelo Amazônia. Como que foi toda essa odisseia para chegar e sair de lá de Outeiro? O jogo foi lá no CT do Remo, né, Arlen? Alexandre, um negócio complicado, hein? Eu lamento muito a população ali de Outeiro, né, os moradores, a comunidade, porque, olha, é um martírio ter que atravessar. E olha que ontem era domingo, né? Um dia ali mais tranquilo, né? Como eu estava dizendo aqui, a travessia para Manhattan, né? Mas, enfim, um dia tranquilo. Imagina no dia comercial, no dia de semana, dia útil, né, onde as pessoas têm que vir a Belém e retornar para sua casa em Outeiro. Que dificuldade, que martírio elas têm que passar para esperar a balsa, esperar a travessia. Eu passei 2 horas entre aguardando e atravessando ali a balsa. E a gente chegou lá meio-dia e 5, fomos atravessar, era 15 para as 2, aí a gente chegou do outro lado de Outeiro, 15 para as 2. Então, assim, uma situação complicadíssima para a população. Espero que as autoridades aí políticas, né, do nosso estado resolvam o quanto antes isso daí, para que seja atenuado, né, e de alguma forma atenuar o máximo possível esse sofrimento que a comunidade ali de Outeiro está enfrentando. Até porque vão ter mais jogos lá no CT do Remo, né? Então, vai se repetir mais uma vez toda essa dor de cabeça. Aí, no domingo, a gente ainda teve Independente 2 e Tupiranga 0, lá no Navegantão. E o jogo de sono da rodada, né? Que foi Paragominas 0, Remo 0. Muitas críticas a esse desempenho do Remo nesse jogo. Já é o segundo jogo que o Remo não entrega o que a torcida espera e que fica claro que muitas peças do elenco não têm qualidade para vestir a camisa do Remo, não tem qualidade para disputar uma Série C. Apesar de que no Parazão a galera já está penando para jogar, a gente viu, eu pude perceber muitos erros técnicos, principalmente nesse jogo de ontem, né, Júnior? Eu vou falar um negócio aqui que pode virar meme daqui a uns... Prepara o print aí. Daqui a uns 3 meses, 5 meses, 1 mês, pode virar meme. Montaram um elenco pior que o de 2021, ponto. E isso é algo que hoje é indiscutível. O elenco do Remo de 2022 ele é pior que o elenco do Remo de 2021. E independente de ter Bonamigo de treinador, de ter Ney Pandolfo, de quem quer que seja, o elenco do Remo de 2022 ele é pior que o elenco de 2021. As peças não estão encaixando. São muitos jogadores que vieram como apostas, literalmente apostas. Se a gente pegar o time titular do Remo hoje, tirando o Vinícius, quem a gente tem de unanimidade? Jogadores que a gente vai olhar e vai falar, esse cara tem possibilidade de render o ano todo. A gente tem um Shoa, tem um Eric Flores, tem um Brenner e tem um Marlon. O Ricardo Luz, 5 jogadores. 5 jogadores que a gente consegue olhar e falar que esses caras vão conseguir render o ano todo, em parte. O G2 em parte também, eu não coloco o G2 nessa lista porque, tirando o Parazão e Copa Verde, o G2 não jogou pelo Remo. Jogou 2 competições. Tirando o Parazão e Copa Verde, ele não jogou.
Série B ele não conseguiu render, Série C também ele não conseguiu render lá em 2020. Então, assim, o elenco do Remo ele é muito limitado e vai sofrer isso durante a temporada. Se não meter a mãozinha no bolso, se não der um jeito de melhorar, isso aí vai ficar muito difícil para o Remo. Ontem, contra a equipe do Paragominas, foi um sofrimento. Eu só assisti o jogo porque eu estava trabalhando. Senão eu tinha desligado com 15 minutos do primeiro tempo e ido dormir. E a gente olha para o banco de reservas, imagina o desespero que passa na cabeça do Bonamigo, porque o banco de reservas do Remo também não apresenta nenhuma possibilidade de modificação de jogo. O banco do Remo hoje ele é o mesmo banco da Série B do ano passado. O treinador olha para trás, e não tem opção. Ele vê Thiago Mafra, nada contra os jogadores da base. Ele vê Thiago Mafra, ele vê Laílson, ele vê Thiago Miranda, jogadores que não vão resolver, que vão entrar, vão conseguir ter Veraldo, vão conseguir fazer alguns jogos bons, mas não vão conseguir ter regularidade. Não são jogadores que vão entrar em campo para mudar a história do jogo. Eu não queria, mas tem que fazer um paralelo com o Paysandu. O Paysandu, quando o Márcio olhou para o banco, ele viu um Christian, que entrou para decidir contra o Bragantino. Ele viu um Dioguinho, que entrou ontem para decidir contra a Tuna. O Remo não tem jogadores no banco de reserva com capacidade para entrar em campo e decidir um jogo. E isso fez diferença numa Série B e vai fazer diferença neste ano, como já está fazendo. É interessante isso que tu falou, porque, no caso, quando ele olha para o banco, o Bonamigo, né, ele vê jogadores ainda em fase de transição ao profissional, né? Então, nesse período de maturação, né, o que o Júnior está dizendo é que quando ele tem que olhar para o banco, né, e colocar alguém ali do mesmo nível ou superior ao jogador titular, o jogador que está atuando em campo, né? E isso fica nítido quando a gente observa os jogadores que estão na base, que já eram para estar já ter passado por esse período de transição há anos aí, e já está no nível já de profissionalização já elevado, né? E não é a situação do Remo hoje. Ele olha para o banco e vê jogadores que ainda estão na fase de transição. E a dificuldade no futebol paraense é essa, que eu enxergo. Que a categoria de base ela leva muito tempo para maturar. A minutagem dos garotos ela é muito lenta, né? E quando chega no profissional, eles ainda estão na transição. E fica difícil, fica complicado. Por isso que o nosso futebol aqui ele é um pouco atrasado, retardado, devido a isso, né? Os nossos dirigentes não olharem com mais atenção à base, né, e colocar esses jogadores para ter uma minutagem maior no futebol profissional. Então, a situação do Clube do Remo é assim, não é a melhor de todas, mas precisa trazer reforços, precisa colocar jogadores para que se habituem ao time, ao clima e N fatores aí que vão interferir também. Olha, por exemplo, Ronald e Thiago Mafra não são jogadores para ter um peso de decisão com a camisa do Remo. São jogadores para entrar ali com o jogo resolvido a partir dos 30 minutos do segundo tempo, para irem pegando essa minutagem e lá na frente a gente poder olhar e dizer, agora os moleques estão com casca suficiente para serem titulares. Mas eles são colocados em campo com a obrigação de resolver o jogo. Aí fica difícil, né? E aí não dá. Não tem como. Qual a categoria de base que o Ronald teve? Qual a categoria de base que o Thiago Mafra teve? Então você não pode colocar esses jogadores em campo com a obrigação de decidir o jogo, de entrar para mudar a história do jogo. É para entrar já com o jogo resolvido, para começar a pegar minutagem, começar a pegar casca, e aí lá na frente ele poder ser de fato um jogador que vai entrar em campo para decidir o jogo. Um exemplo disso que o Arlen falou também é o Wallace, né? Em 2000 quando o Remo sobe em 2020, ele resolve um reparo na Série C. O Remo estava vencendo de 3-1, o Paysandu estava vencendo por 2-1, o Paysandu empatou 2-2, aí o próprio Bonamigo põe o Wallace resolve, faz um golaço de perna esquerda, se eu não estou enganado, e faz o 3-2, e é um jogo que sacramenta o Remo ir para o quadrangular, se eu não estou enganado, né? Quadrangular, o Remo classifica no G4 para ir para o quadrangular. E depois o Wallace some.
Ele é um desses caras que entra de vez em quando na Série B, foi pouquíssimo utilizado. Quando entrou era assim, o Remo precisa de um gol para ou empatar o jogo ou para vencer e levar os 3 pontos. E o menino não conseguia resolver. Aí, numa Copa Verde, quando o Remo já está sem chance nenhuma na Série B, ou então quando já está na lanterna ali, né, tá perigando cair, né, o Wallace entra e faz 3 gols contra o Galvez, mas é muito pouco. Então, percebe-se que eles não têm esse padrão de definição de jogo porque são muito novos ainda e porque não tiveram rodagem, né? Rápido aqui de bate pronto. O último jogador da base do Remo que teve uma regularidade durante o ano todo, no profissional. Não se consegue lembrar. O Kevin, por conta das lesões, não conseguiu vingar. Eu lembrei aqui, né? Do Marlon, quando surgiu na lateral esquerda. Lá na década... 2008. Agora tem outro detalhe também, né? Falando um pouco da base aqui, né? Por exemplo, a questão do Kevin, né? Ele vem de uma frequência de lesões. A falta de uma assistência profissional, fisiologista, nutricionista, fisioterapeutas ali, uma equipe multidisciplinar acompanhando os garotos da base, não existe. Né? E eles precisam de suplementação, eles precisam de um acompanhamento, né, onde eles possam estruturar, né, o seu corpo, o seu organismo, para quando chegar num futebol de alto rendimento, que é o profissional, eles não sofram tanto quanto alguns jogadores da base sofrem. Às vezes tem jogadores na base que vão só com um café, uma bolacha treinar. Aí passa uma manhã. Eu conheço isso, né? Alguns atletas, amigos meus que estão no profissional, que quando eram da base, era um café com pão, devido ali à condição, né, socioeconômica do atleta. E isso daí, o time, né, considerado grande, deveria dar essa assistência à sua base. Né? Os jogadores ali, sub-15, sub-17, 20, e já vinha acompanhando até eles chegarem no profissional. Mas a atenção maior é só o profissional, ali a equipe de profissionais da área para dar assistência, tudinho, só no profissional. O garoto na base não tem esse acompanhamento quando chega no profissional, aí tem essas lesões aqui e ali, né, devido à fragilidade, né? Por exemplo, sobre o Kevin e sobre o ano passado do Remo na Série B. Posso estar falando besteira aqui, mas a impressão que dá de fora é que tem o NASP é muito bom em recuperar jogador, mas não consegue prevenir as lesões. Não consegue evitar com que o jogador se machuque. Talvez pela escassez do elenco, o cara ter que jogar todas as rodadas na Série B. Jogava meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Ou por... não se sabe, mas os caras conseguiam voltar em tempo recorde. Beleza, o tempo de recuperação é 1 mês. Conseguiu voltar em 3 semanas, 2 semanas. Pô, bacana. Só que aí dava 3, 4 rodadas e o cara se machucava de novo. E a situação no Remo, ela é ainda mais agravada quando o Pingo vai dar entrevista. Deu entrevista como craque ontem, do jogo, né? Após o jogo. Não vou entrar nesse mérito de craque do jogo, porque isso foi ridículo. E diz que o elenco do Remo ainda está se conhecendo. E aí a gente puxa rápido, faz de novo aquela conta de quem estava no ano passado e quem continua hoje no time titular do Remo. Vinícius, Ricardo Luz não é velho, Ricardo Luz estava em 2020 no Remo. Vinícius, Ricardo Luz, Marlon, Uchoa, ele, Pingo, Eric Flores, que já tem 6, Ronald 7. Isso é mais de um time. Que se conhece, né? Que já se conhece. E então, o Bonamigo que formou o elenco em 2021. Então não tem como você chegar e falar que o elenco está se conhecendo ainda. Chega até a ser bizarro falar um negócio desse, né? Então isso acaba refletindo o que é o clube do Remo hoje nesse início de temporada. E falando sobre o jogo em si, ontem o Remo teve 2 chances de gol que foram 2 chutes do Brenner e acabou. Teve um gol que foi impedido, né, do Luan, se eu não estou enganado, de cabeça. O último lance. Mas, tirando isso, o Remo pouco ofereceu perigo. E volto a frisar, os erros técnicos chamaram muita atenção. Tem um cruzamento do Ronald ali, que... complicado, né? Estilo Potita quase, né? Nesse nível. No nível do Potita. Rapaz, eu recebi esse corte no celular. Eu tava lá no jogo do Amazônia, falando rapidinho aqui, Castanhal Amazônia, que a gente não... Amazônia e Castanhal, né? Que a gente não chegou a tecer nenhum comentário agora, mas situações inusitadas aconteceram lá. A travessia, né? Sim. Time do Castanhal e do Amazônia na mesma balsa ali atravessando
passando as mesmas dificuldades, né? Chegando lá, o gramado também não contribuiu, isso dificultou ainda mais o futebol das duas equipes, né? O jogador corria, quando ele ia pegar a bola, escorregava, perdia a bola. Então, porque o final de semana também foi todo de chuva, né, aqui em Belém. Muita chuva, aí ainda mais pega ali um campo, né, ali do CT do Remo, que também não tem ali as devidas processos de escoamento da água, né? Então, fica alguns lugares ali, água empoçada. Então, isso dificulta para o atleta dentro de campo, onde ele tenta ali puxar o máximo, né, de velocidade, enfim. Aí a bola para, enfim, isso dificulta, né, a vida do atleta, do jogador, do time, dos dois times em geral. E teve um momento também, rapidinho, fazendo uma análise dos dois tempos, né? Fica à vontade que tem tempo. Olha só, Castanhal, as duas equipes, né? Castanhal ali do Cacaio, né? Buscando colocar o seu ritmo de jogo, indo para cima do Amazônia no primeiro tempo, né? Tendo mais posse de bola. Entretanto, no segundo tempo, o Amazônia ele conseguiu reverter essa situação. Uns jogadores leves, que é o Juninho, né? Tem ali o Eric na lateral, e aí entrou o Danilo também, um jogador que desenvolve futebol muito bom. O que dificultou mais foi o gramado mesmo, porque se tivesse ali no campo em condições melhores, seria um grande espetáculo. E, por fim, um cachorro entrou ali dentro dos gramados, cara. Até tá nas redes sociais aí, o pessoal quiser chegar lá no futebol paraense, no Instagram, você vai ver lá, muito engraçado. Tem um cachorro que faz sucesso até hoje, que foi a Pretinha, né? Naquele Pretinha. reparo. Pois é, aí até tava falando, futebol raiz paraense tem que ter chuva, campo empoçado de água e Cachorro invadindo. Nunca sabemos se a Pretinha não entra em campo, se o Ratinho ia fazer ou não aquele gol no reparo. Nunca vai saber isso. Nunca vamos saber. Vamos falar agora da terceira rodada, que vai acontecer, se eu não me engano, toda no próximo final de semana, é isso mesmo. Abrindo a terceira rodada, Independente e Paysandu lá no Navegantão, no sábado. Depois Tapajós e Castanhal também no sábado, mas pela tabela que eu tenho aqui ainda sem local para acontecer, sem estádio. Qual o jogo? Tapajós e Castanhal. Sem local ainda. Sem local ainda, né? O Tapajós está toda essa dificuldade aí. Domingo, lá no CT do Remo, Amazônia e Tuna, mais uma travessia lá, né, para vocês? É verdade, mais um dia de missão. E vamos lá, tamo junto. No domingo, lá no Diogão, Caeté e Águia. Também domingo, Paragominas e Bragantino na Arena Verde. E o Remo vai visitar o Itupiranga lá no Rosenão. A tabela atualizada, a Paysandu está na liderança do grupo A, 100% de aproveitamento, 2 vitórias, 6 pontos. E depois está todo mundo empatado no grupo A, o Águia, o Amazônia e o Paragominas com 1 ponto cada um. No grupo B, empatados ali na liderança, Itupiranga e Bragantino, cada um com 3 pontos. Depois tem a Tuna em terceiro lugar com 1 ponto e o Tapajós de Lanterninha com 0, ainda nem jogou, né? No grupo C, Castanhal 4, Remo 4 também dividindo a liderança, depois o Independente com 3, Caeté com 3, esse é o grupo mais embolado que tem, tá todo mundo ou com 4 ou com 3 pontos. Vamos falar de Série C, vai ter mudança na disputa, né? Tu falaste com o Fábio Bentes hoje, não foi, Júnior? Falei semana passada com o Fábio Foi Bentes. semana passada? Hoje que eu soltei a matéria. E aí? Então, Fábio, ele praticamente deu como concretizada a mudança da Série C. Né? Nas palavras dele, falta só a CBF oficializar o novo formato. E a Série C ela vai funcionar dessa maneira. Turno único, pontos corridos, 19 jogos, todos contra todos. Remo e Paysandu são 2 das equipes que vão fazer 10 jogos em casa, vão ter essa certa vantagem, entre aspas, de jogar mais vezes em casa. Classificam 8, passa para a segunda fase e aí vai quadrangular. 2 quadrangulares como a competição vem sendo nos últimos 2 anos, para definir 2 daqui, 2 de lá, para subir para a Série B. Formato simples, o que muda é que vai sair a primeira fase de grupos, vai entrar pontos corridos, não é mais 18 rodadas, vão ser 19 rodadas, uma rodada a mais. Então, para os clubes, o martelo já foi batido, numa reunião que eles fizeram, eles assinaram um acordo onde o que fosse definido naquela reunião, todos os clubes iriam concordar quando fossem levar a CBF. E aí, dos 20, 11 concordaram com esse novo formato. Agora,
o Remo, que é um dos representantes dessa comissão de 4 clubes, espera aí a data para se reunir com a CBF para ter esse parecer final. Mas, nas palavras do Fábio Bentes, o formato está definido, falta apenas a CBF confirmar, oficializar a nova Série C. Um turno, 19 jogos, todos contra todos, Remo e Paysandu sendo uma das equipes que vão fazer 10 jogos em casa. Segunda fase, classificam 8 para fazer 2 quadrangulares. E aí acabou aquela história de grupo Norte e Nordeste, grupo Sul e Sudeste, né? Mas o Brasil aí, inteiro. Caso a CBF, ela por alguma maneira vete essa mudança, entenda que logística não vai ser interessante, que estrutura não vai ter para fazer assim, os clubes concordaram já que para ser o formato de grupos, vai precisar fazer um sorteio. Não vai ser mais a questão regionalizada. Vão fazer um sorteio para definir grupo A e grupo B. Outro ponto da primeira proposta que os clubes entendem que vai ser oficializada pela CBF é a questão da cota. Os clubes querem 4 milhões de cota. Então, aumentar essa cota aí da CBF, né? Eles entendem que a CBF pode vetar a cota, mas não pode vetar a mudança no formato. E a questão do televisionamento do campeonato, alguma notícia? DAZN tem ainda contrato até o final deste ano com a Série C. A princípio, eles vão cumprir esse contrato. Estão atrás apenas de parceiros comerciais para fechar essa transmissão. Mas, a princípio, mantém a DAZN aí até o final do ano para cumprir o contrato. E se esse formato realmente for concretizado aí, de todo mundo contra todo mundo, aí volta a ser mais importante ainda a formação de elenco, né? Porque é muito jogo, é muita viagem, é mais desgastante, e se a gente for pensar por esse sentido, tratando como o Remo e o Paysandu, que são os 2 clubes daqui que vão disputar a Série C, o Paysandu aparentemente tem saído na frente, né? Tem um elenco que, por essas 2 rodadas, esse início de temporada, está ali pelo menos um passo à frente do elenco do Remo, né? Porque a dificuldade agora, né, o Paysandu ele sai na frente nessa questão em relação ao clube do Remo, porque a gente sabe que alguns jogadores, a maioria, né, isso daí são conversa de bastidores, que os atletas não querem vir para a região norte devido a essa dificuldade de estar viajando, fica longe da família, aí viaja para lá, tem a cultura, a culinária também, que às vezes não se adapta. E pega informação dali, pega informação daqui. Então, Felipe Albuquerque que o diga, né? Olha aí. Então, muitos jogadores, eles levam em consideração, né, essas questões. Então, às vezes o clube ele vai, quero aquele jogador, mas aquele jogador que se encaixaria, né, bem para o time não quer vir devido a isso. A distância, a culinária, que muitos não se adaptam. E é a questão do salário, da remuneração. O time não tem a remuneração que ele quer, né? E às vezes ele aceita propostas dos times de sul, times de menor expressão, salário menor, entretanto ele fica ali próximo do eixo Rio, São Paulo, Minas, enfim, e não vem para cá. Essa é a grande dificuldade das contratações. Agora, o Paysandu já se antecipou, fez esse contrato com os jogadores antecipadamente para que eles pudessem ficar, né, a temporada toda, né, o ano todo, e ali só fazer uns complementos, uma complementação ali no meio do ano, no final do Parazão, para iniciar a competição da Série C da melhor forma possível, né? Então, enfim, um investimento a mais, né? Se os times daqui do Pará, eu lembro, ano passado, o Clube do Remo estava buscando um centroavante, né? Naquele início ali com o Bonamigo da Série B. E assim, o nível de jogador que o Clube do Remo queria e que a torcida exigia era acima de R$200 mil. E o time não tinha esses valores para pagar. Tinha ali 80, 100 mil para pagar um centroavante. Então, essa dificuldade de encontrar jogadores de qualidade para jogar, né, competições nacionais, tem que meter a mão no bolso. E a gente sabe da dificuldade do time. Então, é como posso dizer, um paradoxo que vive os clubes daqui, né? Por isso que nós devemos investir na base e formar jogadores aqui, que vão lutar, que vão honrar a camisa, e que vão buscar o seu espaço.
né, e valorizar cada vez mais a formação de atletas, que é isso que vai levantar o futebol do estado do Pará. Galera, estamos chegando aqui no final. Júnior, valeu por participar. Valeu, até semana que vem. Arlen, aquele abraço, muito obrigado por participar também hoje, mano. Tamo junto, Alexandre, vamos para cima. Valeu, galera. A semana que vem a gente volta, na próxima segunda-feira, trazendo tudo o que aconteceu no final de semana. Com rodada cheia, nesse final de semana quem folga é o Júnior, eu que vou estar de plantão, cobrindo os jogos por aqui pelo Roma. Segunda-feira que vem a gente está de volta, valeu, um grande abraço.